Noite a todos. Eu tô rindo, porque toda vez que eu venho fazer palestra aqui, eu fico cobrando dele, cadê meu companheiro que fica aqui atrás? Aí ele está procurando. Daqui a pouco vocês vão ver meu companheiro. Tudo bom, gente? Boa noite a todos, boa noite aos internautas. Hoje nós vamos conversar, vamos refletir sobre o valor do serviço. Pense em algo que a gente não costuma falar, que é da nossa convivência, vivência, da nossa prática diária, num local de trabalho. Mas não só no local de trabalho daquele que é formal, mas também daquele que é informal. Mas também entenda o local de trabalho em todo momento que você possa se sentir uma pessoa que produz. Uma pessoa que faz algo que tem um resultado e que esse resultado naturalmente é dividido com as pessoas que estão à sua volta. Porque falar de serviço é muito mais amplo que falar de trabalho, de escravidão, algo que é forçado. Não. É algo que nos chama a atenção do que estamos produzindo. Para que estamos produzindo? O que queremos com essa produção? Então, como a palavra serviço ela é muito mais ampla do que o próprio trabalho, ela, horas, exige de mim uma obrigação, horas, não necessariamente. E muitas das vezes eu que faço o meu horário desse serviço, porque ele é muito mais amplo, ele não é só aquilo que a gente chama de formalidade do trabalho. Sendo assim, diante de uma diversidade de pensamentos, de idades, de experiência de vida de cada um de nós, independente dos ambientes que trabalhamos, que vivemos, que estamos, às vezes tão nocivo do ponto de vista energético, mas às vezes tão doce, tão bom, que todo mundo diz assim, poxa, eu queria ter um trabalho desse. Seja o que for, seja como for, seja onde for e com quem for. Vamos fazer uma reflexão sobre o valor desse serviço. E aí a gente lembra uma passagem de Jesus, lembrado por... Eu gosto muito desse livro, já falei isso algumas vezes, que se chama Jesus no Lar. Esse livro a gente tem aqui na casa. E Neio Lúcio, através do espírito, o Francisco Cândido Xavier, através do espírito de Neio Lúcio, retrata várias passagens de Jesus naqueles momentos que ele ia descansar na casa dos apóstolos, quando ele passava por os lugares onde esses apóstolos estavam. A maior parte das vezes, essas histórias, esses contos, são retratados dentro da casa de Pedro. Mas com alguns outros apóstolos isso é possível verificar também. Então, como isso acontecia no final da tarde, início da noite, porque por lá, por elas andanças, Jesus reunia multidões de maneira muito natural e ele aproveitava, fazia o trabalho do seu serviço, do que estava proposto também nessa grande missão, nesse trabalho, que para ele não era nem missão, penso eu, era algo muito natural, da natureza do ser que se predispunha a fazer aquilo. Fora o trabalho de cura, também era falado algumas coisas para as pessoas que ali estavam com ele. Depois feito isso, ele ia para a casa de algum dos seus amigos, porque ele não tinha uma casa fixa, e lá ele tomava o banho, se alimentava, e a reunião antes de dormir era uma conversa, que hoje nós chamamos de evangelho no lar. Alguns de nós fazemos isso semanalmente, alguns fazem diariamente, outros fazem mensalmente, de 15 em 15, alguns fazem no domingo. O que é isso, né? É um momento que a gente reúne aqueles mais íntimos e escolhemos uma leitura do evangelho, no caso nosso, segundo o Espiritismo, e lançamos uma discussão em cima daquilo que foi aberto, daquilo que foi lido e como aquilo pode ser aplicado na nossa prática.
E Jesus fazia isso com as metáforas. Ele fazia isso, não havia, ele não andava com o livro embaixo do braço para pegar trechos, mas ele fazia sim lembranças de algumas passagens de alguns profetas. E naquele dia, Filipe, que era um velho pescador, que fazia parte dessa convivência mais íntima, estava na casa com vários outros amigos. E ele estava tão empolgado, ele estava tão reluzente algumas abordagens de Jesus, mas na inserção dessa reflexão, ele trouxe uma passagem do profeta Isaías, que era muito famoso e até hoje nas escritas sagradas, na discussão do que era justo e do que era injusto. E ele não se conteve, muito empolgado, porque ele gostava de fazer as leituras das escrituras, e era um apaixonado por essas discussões. Ele lembrou aquelas pessoas que estavam ouvindo ele da questão de ser santo no cotidiano, do valor da santidade, de estarmos santo, de convivermos com o santo no nosso cotidiano. O que isso representaria? Quais eram as críticas construtivas que a gente poderia estar fazendo sobre isso? E diante disso, ele começou a ficar muito empolgado e dar a opinião dele. Jesus percebeu que aquelas opiniões já estavam começando a ser exacerbadas. E ele, muito cuidadoso, muito prudente, interferiu de uma maneira muito carinhosa, calorosa e de uma maneira muito dócil, e pediu a palavra de uma maneira muito cuidadosa e disse assim: pois bem, é verdade. É verdade que todos esses escritos sagrados trazem isso para reflexão, mas eu tenho um contexto para que a gente possa estar lembrando. Havia em Jerusalém um fariseu extremamente dedicado a essas escrituras religiosas. Pense numa pessoa, isso Jesus contando, que lia muito, desde Moisés até os últimos profetas que ele conheceu na história. Que ele lia cada passagem daquela, sabia o salmo, sabia a página. E ele era uma pessoa tão expressiva nisso, que as pessoas o reconheciam e o valorizavam por isso. Porque era a pessoa que tinha tudo na ponta da língua. Todas as escrituras sagradas e como contar isso de maneira mais interessante, atraía as pessoas e as pessoas o respeitavam por isso. Achava ele um homem extremamente inteligente. E ele agregava isso às roupas que ele usava, sempre muito limpas e cheirosas. Ele sempre bem arrumado, banhado. Onde ele andava, ele não se permitia estar com os loucos, as pessoas doentes, impuras, porque era uma sintonia tão boa, aquela que ele vivia no sagrado, porque ele também era considerado um homem santo. As pessoas olhavam para ele com uma santidade, respeitavam, silenciavam quando ele entrava no local. E ele era uma pessoa de referência para Jerusalém naquela época. A fama desse homem, desse fariseu, era tamanha que até por onde ele passava, até as crianças baixavam a cabeça para que ele pudesse estar passando. Para a gente ter uma ideia da condição que a gente muitas vezes dá para determinadas pessoas, né? E foi isso um pouco também que Jesus quis retratar nessa conversa, do nosso olhar para o outro, né? Como é que a gente vê? E lá pelas tantas, ele era uma pessoa que era chamada para fazer essas referências, para dar opinião. E ele era tido como um grande conselheiro naquele local. Ninguém contestava nada, porque ele sabia muito mais do que as pessoas. Chegou um determinado momento lá em Jerusalém que houve uma epidemia enorme. Muitas pessoas começaram a adoecer por conta da peste, de outras doenças que tinham, extremamente contaminantes. E assim, as pessoas que se colocavam à disposição para cuidar não estavam dando conta, porque até elas às vezes adoeciam. O bom Deus convidou um anjo que ele confiava muito para descer à terra, para contribuir com esses ajudantes que estavam tão poucos,
mas que ele, nessa descida, ele incentivasse pessoas através da convivência, da intuição, de um abraço fraterno espiritual, de bons conselhos no ouvido, nos sonhos, captasse e cooptasse pessoas para ajudar aquelas pessoas necessitadas. E ele fez, ele serei eu vou, o senhor está mandando, é uma coisa boa para mim, para as pessoas, vou sim. Não titubeou. E aí, ele procurou saber, do ponto de vista, ainda em espírito, quem seria essa pessoa de referência. E aí ele identificou esse fariseu. Todo mundo falava, eu vou até ali e vou começar a andar com ele, fazer companhia, intuí-lo. Vamos até lá onde aquelas pessoas estão adoecidas. Vamos conversar com elas, vamos cuidar delas. E ele ficava por dias e por horas. Esse fariseu sonhava com esse bom anjo e acordava e dizia assim: não, eu não posso me misturar às impurezas do corpo, porque eu sou um homem de Deus. Eu sou um homem que estou em outro patamar. Este momento é a caminhada deles para o encontro com Deus. Comigo não, eu já encontrei. Eu já sei o caminho. Estou pronto para ajudar. Mas o contato com essas pessoas tem que ser entre elas mesmo. Porque eu não posso me misturar com essas impurezas. Isso nos pensamentos, né? Até que o anjinho bom chegou mais perto. Vamos comigo, porque eu vou lhe dizer o que fazer. Vai ficar tudo muito mais fácil. Eu preciso das suas mãos. Eu preciso da sua inteligência. Eu preciso das suas pernas para que a gente possa fazer um bom trabalho juntos. E uma vez você se permitindo, olha, não é só eu que irei ajudar. Muitas outras pessoas vão lhe ajudar. Você não vai ficar tão cansado. E assim, de maneira enfadonha, não vou fazer. Vou continuar fazendo as minhas preleições do jeito que eu faço. Aí o anjo bom falou assim: com esse eu não posso contar, eu vou atrás dos amigos com quem ele anda. Lá no local que ele faz as preleições dele. E foi isso que ele fez. Bateu na porta de um, bateu no ouvido do outro, tentou se aproximar do coração do outro, intuía, acalmava, abraçava, jogava aquela energia boa em nada. Todos eles iam para o mesmo caminho. E até pior, a preguiça se instalava, a acomodação, então era aquilo cotidiano. Ia para a igreja, ia para o contexto, ouvia as palavras das escrituras sagradas, levantava, ia fazer uma colheita, ia para casa e voltava, e aquilo com uma rotina. Aí ele falou: mas poxa, eu pensei que eram essas que iam me ajudar. E agora? Aí ele ficou: vou buscar, porque eu tenho uma missão a cumprir, e o bom Deus confia em mim. E eu sou um bom anjo, eu vou cumprir minha missão. Rodou, até que ele encontrou. Ele foi sintonizado, porque é assim que o Espírito faz. Ele se sintoniza. Como nós também somos espíritos, precisamos estar atentos com essa antena. Foi isso que ele fez. Ele, na busca de onde estava essa pessoa, ele se concentrou mais, foi em busca desse foco e encontrou uma pessoa que estava com a mesma intuição, com a mesma sintonia. Era um ladrão. Esse ladrão estava tão arrependido do que ele tinha feito, mas tão arrependido, que uma faísca, ele conseguiu pegar essa faísca de um filé de um pensamento que era assim: oh meu Deus, como me arrependo. Se eu tivesse uma oportunidade, isto bastou para aquele anjo bom captar essa informação. Olha que interessante. Numa sentada e numa reflexão que o ladrão estava fazendo do arrependimento dele. O quanto ele se arrependia do mal que ele havia feito para muitas pessoas. Ele, do fundo do coração, ele falou daquilo para ele mesmo, dentro dele, porque as pessoas não acreditavam nele. As pessoas não acreditavam mais, nem a família acreditava nele. Então ele falava com ele mesmo. O espírito captou. E o anjo bom. Porque o anjo que não é bom, que é equivocado, ele não está nessa sintonia. Ele vai se sintonizar com outros pensamentos. Mas o pensamento bom, quem vai sintonizar são os anjos bons. As pessoas de bom coração, com valores diferenciados.
E foi isso que o ladrão encontrou. Um bom anjo na vida dele, que ele nem tinha percebido. Aí o bom anjo fez o mesmo trabalho que tentou fazer com todos os outros. Intuiu, abraçou. E aí, lá pelas tantas, ele já estava se sentindo até emocionado, chorava, não sabia nem porquê. E falou assim, olha, sabe de uma coisa? Eu vou botar minha cabeça para funcionar. Eu não vou ficar aqui chorando nos cantos, não. As pessoas não querem me dar emprego, não querem me ajudar, mas isso não impede eu ajudar as pessoas. Levantou e foi aonde as pessoas doentes com aquela peste estavam. Quando não, ó, o ladrão se juntando com as pessoas que a maioria não queria, limpando ferida, dando banho, enterrando o defunto, porque era muita gente que morria. Ninguém queria pegar num corpo que tinha morrido de determinada doença para enterrar. Não existia luva, gente. Não existia luva, não existia máscara. Ele, na cara e coragem, ele pensava, não tenho nada a perder, é a única forma que eu tenho de mostrar a minha gratidão, o meu arrependimento. E assim ele fez. Ele limpava feridas, dava banho, enterrava, dava os remédios, porque para dar remédio, muitos tinham que ser pela boca mesmo. Então, imagine encostar perto de uma pessoa que tinha determinadas doenças. Não era todo mundo que fazia isso. Eram algumas pessoas. Eram pessoas que foi identificado pelo anjo como uma pessoa que tinha predisposição. Ela não tinha zerado de predisposição. Ela tinha alguma predisposição. E quando o anjo bom encontrou, ela deu uma cutucada. O anjo deu uma cutucada e aí a disposição apareceu com uma velocidade e com uma qualidade que dava inveja a qualquer um de nós. Coragem, né? Coragem para assumir aquilo que pode fazer no seu infinito arrependimento. Como foi bom para ele. Quando Jesus contava isso, todos ficavam assim como nós estamos, perplexos. Olha só que lição. O homem que tinha a Bíblia embaixo do braço, que era respeitado por todos e que todos colocavam ele no pedestal, não era nada daquilo. Porque viver o valor do trabalho quando você é chamado, quando eu sou chamado, quando eles são chamados, é preciso ter predisposição. É preciso ter coragem a fazer. E isso não precisa ser material. Às vezes está tão intuindo aqui, está no nosso ouvido, vá lá, diga, faça, compre, doe. Leve para casa um final de semana, aquela criancinha, e fica só. E a gente não faz, né? Às vezes é um anjo bom que está ali mesmo, cutucando, né? Ou alguém que se coloca como um anjo encarnado. Bora! De vez em quando a gente tem uns convites assim meio esquisitos. Vamos lá fazer a visita não sei aonde. Ó, o anjo bom aparecendo. De repente aquilo desperta para outros valores. Aquilo é só um caminho. E aí, todos ficaram assim, olhando e pensando de uma maneira profunda. O quanto cada um de nós, muitas vezes são oferecidos determinados trabalhos, serviços, e a gente desdenha. Não vou não. R$700? Vou não. É pouco. Eu já sou mestre, eu já sou doutor. Simbolizando, generalizando. Mas isso tem a ver com a nossa essência. Será que a gente não está escolhendo muito, não? A gente tem que se perguntar. De repente a gente não está escolhendo. E a gente tem essa moral toda para ficar escolhendo? Qual é o momento que somos chamados? Como trabalhar isso em nós? Porque isso fica escondido. Os únicos seres que leem isso é o bom Deus, o bom Jesus e esses anjos que andam conosco. E às vezes a mãe, porque a mãe tem uma intuição danada. Quando a gente chega em casa, aconteceu o quê? A mãe logo percebe, cheira de longe. Nunca vi um negócio desse. Que intuição que o lado feminino, que a mãe tem, né? Mas às vezes as pessoas que convivem muito com nós mesmo, né? As crianças menores têm um feeling para identificar e botar a gente no nosso quadrado e dizer dos nossos valores. Mas você não fez isso. Ô minha mãe, você está me pedindo isso, mas você não faz.
Ó, a gente da berlinda o tempo todo, né? Que vergonha. Às vezes o outro precisa dizer o que a gente precisa fazer. E aí, Jesus contando toda essa história, as pessoas ficaram assim maravilhadas e murcharam. Porque, de alguma forma, cada ação, cada conto daquele de Jesus é um pouco de nós. Porque nós não somos ainda perfeitos, mas queremos ser, estamos em busca. Mas também, se ainda hoje, ou nessa reencarnação, não conseguimos, ou nesse milênio não conseguimos, tudo bem. A reencarnação é infinita. Até quando a gente se conscientizar que não precisa mais. Porque esses valores já estão extremamente materializados e sublimados em nós. Mas, para falar de valor do serviço, é preciso se identificar com virtudes. O que seria virtudes? Porque valor está atrelado à virtude. Virtude não é uma coisa ruim, são coisas boas. Paciência é uma virtude. Responsabilidade é outra virtude. Disciplina. Amorosidade. O que mais? Responsabilidade. Gratidão. Predisposição. Tantas coisas que fazem estruturar e segurar a coluna desse ser encarnado, que direciona ele a esse impulso do serviço. Como o serviço não é só aquele de bater ponto e ter carteira assinada, mas é esse e os outros também, então o tempo todo os serviços estão sendo me oferecidos. Mas a depender da não virtude, daquilo que ainda não está impresso em mim, que eu não percebi, mas sou uma essência boa, as virtudes estão ali, eu que ainda não me sintonizei, não me percebi, porque o processo de autoconhecimento em mim faço muito pouco. Eu faço mais, eu dou muito mais opinião na vida dos outros, porque acho que conheço o outro, do que penso e falo sobre mim. Porque a busca do autoconhecimento, ela favorece a interpretação dessas virtudes em mim. E aí fica mais fácil eu me conhecer e perceber qual o melhor momento de desenvolver determinadas virtudes naquele local, naquele ambiente, com aquele trabalho, com aquele serviço, com aquelas pessoas, na minha casa. Eu sou professora também, sou enfermeira e professora. E como professora, eu percebo em mim uma das virtudes que mais está presente é a paciência. Eu sou uma pessoa extremamente paciente. Eu gosto de ouvir, eu gosto. O aluno está tarefado, está não sei o quê, eu posso estar esbaforida, mas eu ouço. É meu, não sei se é de outro jeito. Quando eu estou em casa, uma das coisas assim que eu percebo, uma das virtudes, não é tanto assim, mas eu percebo em mim, é a questão da disciplina, da organização no sentido doméstico. Eu acho que cada um de nós, quando vamos descobrindo quais são essas virtudes, e a gente se percebe, a gente vai juntando tudo dentro da nossa essência e vai identificando isso como valor. Olha a autoestima, que legal. A gente vai se identificando como uma pessoa que contribui, uma pessoa que pode ajudar, uma pessoa que tem valor na sociedade. Isso não é ser orgulhoso, ser vaidoso ao extremo, porque vaidade também é uma coisa boa, ela precisa só ser direcionada. E quando as pessoas percebem esse conjunto de valores que a gente tem, ele vai aparecendo mais ou menos em determinado lugar, gente, isso nos deixa mais predisposto a fazer muitas coisas. E o trabalho, o serviço aparece quando o soldado está pronto. Ninguém vai mandar ninguém para a batalha se a gente não está pronto. Ninguém vai lhe dar uma tarefa tão séria, se você não tem competência. Em geral, não é assim que deve ser. E se não tivermos competência, precisamos analisar profundamente em nós. Eu estou ali naquele serviço para quê? Por causa do poder? É o dinheiro? É a sensação de olhar para baixo e ver todos como meu subordinado? Porque isso são as não virtudes, são os vícios.
que estão relacionadas ao moral, à ética. Como a gente está se balizando nesse nosso caminhar e nesse nosso andar, a gente está aprendendo a lidar com isso. A gente está aprendendo a nos ajustar, porque não somos santos, falando de santidade. Porque falar de santidade é um outro contexto, é uma outra realidade. Penso, eu talvez não saberia conceituar a santidade, mas penso que o Jesus, para mim, ele é um símbolo da santidade. Não que necessariamente ele seja um homem santo, eu acho que nem ele se vê assim, ou se viu. Porque ele era uma pessoa tão natural, era da personalidade, era da predisposição. Ele era nato na sua bondade. Ele olhava e inspirava bondade, sem cobrar nada, sem se pedir alguma coisa. Ele simplesmente fazia o que ele queria. Se ele achava que era o momento lá, ele faria. Ou será que nessas andanças dele ele não sentia sede, calor, fome, dor no corpo? Deveria, porque estava reencarnado e tinha o corpo material. Mas a santidade no sentido dessa predisposição. Eram tantos valores juntos com ele, que naturalmente as pessoas também o respeitavam. Mas ele ia para o campo, ele ia para a batalha, fazer a prática e disseminar esses valores. Por isso que, ao meu ver, esse é o caminho dessa santidade, desse bem-estar, dessa conduta do serviço quando o soldado está pronto, para o que der e vier. Quando a gente voltar para casa, é um outro serviço. No mínimo, sei lá, a gente vai lavar um copo, que vai beber água. E se não lavar o copo, vai fazer uma outra coisa lá. Mas a forma como a gente olha para esse serviço é reclamando. Que droga! Cheguei em casa cheio de copo para lavar, ninguém faz nada, pô, ninguém deu descarga, pô, ninguém fechou o portão, ninguém deu comida para o cachorro, e lá vai. E lá vai. É assim. A gente sai daqui nessa sintonia e chega lá em casa reclamando que está cheio de copo sujo na pia. Claro, não era para estar, mas como vamos usar a nossa inteligência material, fisiológica, espiritual, de boa convivência com aqueles que não lavaram os copos? Qual é o caminho fraternal para chegar até eles, cutucar e dizer, vamos dividir o serviço? Porque o soldado não pode ser só apenas eu. Soldados somos todos nós. Então, o olhar do valor do serviço está relacionado também ao peso que cada um vai estar recebendo, como eu posso estar dividindo, de que maneira eu posso estar me oferecendo. E, principalmente, como faço isso comigo, qual o valor que eu agrego isso a mim. Porque muitos de nós ainda estamos em lugares que não gostaríamos de estar. Nem todo mundo ama de paixão o seu trabalho. É uma realidade, não é? Alguns amam de paixão. Deus me livre de ser demitido. Porque eu vou sofrer muito, porque eu adoro isso daqui. Estamos num momento extremamente delicado do nosso país, do mundo. Mas o nosso país, especificamente, estamos muito atentos para o que vai acontecer em termos de serviço, de trabalho. Não precisamos ser mais experientes ou mais velhos para interpretarmos as estatísticas, os acontecimentos. E aí, quando eu olho para isso que estou falando e vejo onde está a raiz, né, dessas nossas inseguranças, do medo de perder o trabalho, o serviço, e a raiz ainda está nas não virtudes. Seja porque foi uma corrupção, seja porque queria só poder, pensou só nele, pensou só na família, e os outros ficaram no devaneio, não foram pensados. E a questão do valor do serviço, quando a gente tem a responsabilidade, que oferecem para a gente um patamar de responsabilidade, é esse patamar que a gente tem que encarar. Porque a responsabilidade não é só do homem encarnado. A responsabilidade é do espírito que está encarnado. Para que serve a reencarnação? Se não for para lapidar esses valores. Para que serve a encarnação? Se não for para repensar toda uma conduta
de maneira individual e de maneira coletiva. Para que serve uma reencarnação com as pessoas com que convivemos, gostamos ou não gostamos? No país, na região, no bairro, naquela casa, com aquelas pessoas? Para que serve se eu não der valor a isso? Então, o serviço toda hora vai bater ali na porta. Seja a partir de uma frase, um conselho, uma palavra que o meu amigo me pede, pela criança que eu encontro chorando, pelas pessoas que estão lá na televisão, mesmo de longe eu posso vibrar. Porque é isso que o anjo bom fez. Ele buscou na vibração da sintonia que ele precisava. Porque ia alimentar ele, ia cumprir a missão dele, mas de maneira que ele também ajudasse um outro até cumprir a própria missão, dar continuidade. Porque ele era um teórico, ele era um fariseu que falava das escrituras sagradas na teoria. Na hora que ele foi convidado à prática, que convidaram ele para bater continência, para trabalhar, ele não queria. Ele não queria se misturar, porque, segundo ele, o raciocínio dele era tão material que ele achava que ele já tinha passado por essas etapas, que não era o caminho dele. E às vezes eu fico pensando, quantas vezes a gente já se bateu nessa situação, não vou lá não, preguiça instala, e a gente acha que tem outras pessoas mesmo que vão fazer, e tem, e vão, e as pessoas vão aparecer. Porque não tem uma folha que cai de uma árvore sem que Deus permita. Nem a morte de um passarinho Deus deixa de olhar. Que dirá a gente, no patamar evolutivo que estamos? Então é desconsiderar, é desdenhar que estamos acompanhados. Toda hora tem alguém, alguma situação que nos impulsiona a essa predisposição. Mas para isso é preciso se compreender. Eu tenho que parar de focar muito o outro, dar opinião e colocar o dedo na ferida e lembrar dele das coisas ruins e começar a pensar um pouco em mim. Esse é o momento. Aliás, estar muito próximo desse conhecimento espiritual, ao meu ver, é a grande oportunidade e o diferencial. Porque eu consigo fazer essas interpretações do bem, do mal, do justo, do injusto, de maneira muito material, faço faculdade ou não, estou estudando, fazendo extensão, ou lá no meu trabalho, meu chefe pede para alguma coisa, viajo. Tá, mas e o outro lado? E o outro lado dessa essência que ninguém pode colocar a mão para pegar porque ela é sua? Você já parou para pensar qual é a sua maior virtude? Na hora que você sair daqui, que você botar o pé dentro da sua casa, ou no seu trabalho, porque muitos aqui trabalham à noite, qual é a sua virtude que vai prevalecer? Lembra dela? Porque todos nós, de maneira sem tirar nem pôr, temos virtudes. Nós somos criados de um ser bom. A criatura maior criou as criaturas menores. Como um homem bom, um ser bom, que a gente nem consegue denominar, que é o próprio Deus, é o Senhor da vida, nos criou nessa complexidade, emaranhados ao mundo da fauna, da flora, com essas condições de sobrevivência, que hoje a gente tem a faca e o queijo na mão, tem uma mesa para tomar café. Na época dos homens primitivos nem isso se tinha, e eles conseguiam sobreviver. A gente tem tudo que a gente tem hoje, e a gente fica com preguiça de se predispor. Até para dar uma palavra de conforto a uma pessoa. Às vezes tem parente no hospital e a gente, eu não vou porque é muita gente. Às vezes tem um neném que nasceu, não, eu vou visitar em casa. E aí demora. E aí a gente não faz esse caminho fraternal de encontro com o outro, de aprendizado. A gente pode até ir depois, mas o que eu estou falando não é o valor da visita. É essa predisposição mesmo. Esse enfadonho do nosso espírito que amarra, que pesa, que não faz a gente crescer, não faz a gente pensar. A gente só fica no arroz com feijão, no 1 mais 1 igual a 2, vivendo o mundo material e acha que isso tudo dá conta para o espírito. Não dá. Porque a reencarnação é para se aproveitar isso. É para se cutucar, cavucar. Onde estão os meus limites? Então, eu vou assumir os meus limites. Não posso. Não dá. Para mim,
Eu não posso dar, Sandra, não consigo dar aula de matemática. É porque eu não sei? Eu sei o básico, mas eu não tenho jeito para ensinar matemática. Agora, pergunta para mim se eu não quero ensinar ciências biológicas, ciências da saúde, eu vou adorar. Pode me convidar que eu vou. Fazer palestra sobre essas coisas, já eu vou amar, porque eu me afino. Mas assim, na hora que a gente for chamado, tem que ter dedicação. Não é que tem que ter porque os Espíritos, Jesus e Deus exigem. E eu tenho que ser santo. Não é por isso. Esse tal equívoco, o equívoco está aí. É porque vai te fazer bem. Só quem faz, experimenta, que consegue entender esse valor. Não dá, eu posso estar aqui 1000 vezes falando disso, mas é muito difícil. Quem não experimentou um pouco dessa doação, interpretar. É uma reação interna que só faz você querer continuar. E você não tem explicação. Você vai dormir bem, aí a dor na coluna acaba, a fome até passa. Porque é um outro tipo de alimento. Não é o alimento material. É o alimento do espírito, é o alimento da fraternidade, da energia boa, das condições melhores para mim, espírito reencarnado. Eu estou dando outras opções para mim. Que não é só essa que me cansa, que me deixa com as pernas cansadas, que me faz dar dor no ombro, porque dirijo tanto, Salvador, tanto. Para mim vir para cá, eu saí do Rio Vermelho, eu levei 1h30, gente. Como é que pode, não é? Dava para ir para a Feira de Santana, né? Mas assim, qual é o encaminhamento que eu dou a isso que vivo? Porque se for para mim ficar batendo num carro, chutando pneu, porque estou no engarrafamento, lá vai o outro espírito sintonizar comigo, que não vai ser o anjo bom. Porque o anjo bom não procura, ele não sintoniza, ele até que gostaria de encaminhar o que não pensa coisas boas para outro caminho, mas ele não consegue entrar na sintonia. Porque aquele que está pensando assim, assado, que está enfadonho, que está preguiçoso, vai sintonizar com outros seres. Que é assim que acontece. Então os espíritos nem são culpados, e nem a gente. Somos ignorantes nesse caminho. Estamos aprendendo, somos aprendizes. Não temos que nos culpar também se houve um processo obsessivo, se foi dito que o espírito está lá, não está lá. Nem se preocupem com isso, porque os encaminhamentos já estão sendo dados e as coisas vão acontecer. O que precisa é estarmos atentos às nossas práticas e pensamentos. Porque na hora que o caixão fechar, nem esse livro vai dentro do caixão. Algumas pessoas pedem, faz a lista, né? Os faraós faziam isso. Querem não sei o quê. Coitado, eu fiquei sabendo, uma das minhas lidas, que tinham faraós que levavam, que eles diziam assim, quando eu morrer, esses serviçais todos, pode matar também, pode botar pertinho de mim, porque lá eu vou precisar deles. Ô, gente, tu já pensou? Quem era escolhido para ser serviçal de determinado faraó, ao mesmo tempo que tinha a pompa, né, do status, porque estava com o faraó, comia do bom e do melhor, ia ter que morrer quando ele morresse. Ô, gente, hoje a gente não tem isso. Hoje somos livres, pensadores, somos livres no momento de sentir. No fundo, ninguém tem que cobrar nada da gente, porque a gente é assim. Mas a consciência é danada. Quando a gente vai dormir, ela fica lá, tim, tim, tim. Ninguém ouve, só a gente. E às vezes já é a veia, é a artéria que está batendo no ouvido e está encostando no colchão. Não é não. É a consciência. Chama a atenção, e aí? Amanhã? Vai melhorar? Como foi hoje? O que você fez? Quais são as virtudes que apareceram? Aí você fala, vixe, não apareceu nenhuma. Tem problema, amanhã começa de novo. Aí a gente lembra das leituras, das palestras, dos amigos, das oportunidades. Também, não é para chegar lá amanhã e falar assim, oi pessoal, tudo bem? Então, que esquisito, né? Não é assim. Não é para forçar a barra. É para ser natural. Aí você lembra do Jesus. Como ele era natural. Porque ele não usava máscara. A gente já acorda, já passa batom, já passa sombra e já bota gravata e vai todo mascarado para o trabalho, porque ninguém pode saber dos meus defeitos. Meia furada a gente esconde, né não? Hoje eu tive eu achei isso uma virtude.
Eu conheci eu sou professora e tem um aluno meu que é de biomedicina. E ele é um aluno assim encantador, porque ele sempre tem alguma coisa para contribuir, e ele é muito jovem. E aí nós nos tornamos grandes amigos, então de vez em quando, quando estamos almoçando no hall lá do restaurante, a gente se encontra. E eu já tinha reparado que ele, mesmo no restaurante universitário, ele leva marmita. E ele não tem vergonha. O que muitos jamais fariam isso, ó, claro. Se tiver que comer marmita, vai comer escondido não sei aonde. E ele lá, oi, pro querido, e abre a marmita, e pega a farinha do restaurante e bota na marmita. Eu falei assim, meus meninos. Aí eu comecei a conversar com ele sobre como eu admirava essa naturalidade dele. E aí ele disse assim, professora, você acha que eu vou me preocupar com o que o povo está olhando, se eu estou comendo de marmita ou não? Porque quem faz a minha marmita sou eu. Adoro a comida que faço. Cozinho bem. Gosto de comer comida natural. Não vou comer essas comidas pesadas. Não estou fazendo nada demais. Agora, as pessoas ficam olhando, né? Mas o problema é delas, não é meu. Eu vou comer minha comida porque eu vou gastar. Eu achei fantástico. Como é bom ser livre, gente. Como é bom deixar a virtude aparecer. E é isso. O encaminhamento que penso que a doutrina espírita dá, que essas leituras que a gente aborda traz, é para nos ensinarmos ser livre, sem culpa, com consciência dos nossos deveres e todas essas virtudes aí que a gente falou. Espero que eu tenha contribuído com essa reflexão. Um abraço a todos.